Olá, prontos? Preparados para desvendar mais um mistério acerca da realidade espiritual de Cristo? Neste caso, sem rodeios, me acompanhe na leitura do livro de 1 Coríntios, no capítulo 6 e no versículo 14, aonde o apóstolo Paulo fez a seguinte afirmação: por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor, e igualmente nos ressuscitará. Bom, disse o apóstolo Paulo que da mesma forma como Jesus havia sido ressuscitado, haveria de acontecer com eles. Prova disto é que Paulo acrescenta no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 14. Temos certeza de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, da mesma forma nos ressuscitará com ele. Disse Paulo, igualmente, da mesma forma que havia acontecido com o homem Jesus, haveria de se repetir exatamente com eles. Neste caso, entramos em um dilema, pois nenhum dos apóstolos havia passado pela morte literal do seu corpo, sendo enterrado num cemitério. E mesmo assim, todos já haviam alcançado a ressurreição dos mortos. Até porque não é a carne que ressuscita lá no cemitério, mas sim o Espírito que ressuscita na carne. Prova disso é que no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44, disse o apóstolo Paulo: semeia-se o corpo natural. O que ressuscita é o corpo espiritual. Bom, se é o Espírito que ressuscita na carne, podemos entender que nada tem a ver com a ressurreição de mortos lá no cemitério, até porque o próprio apóstolo Paulo afirma no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1, portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo. Os apóstolos já haviam alcançado a ressurreição dos mortos, mas nenhum deles havia sido enterrados. As suas funções vitais dos seus corpos nunca cessaram, e mesmo assim eles já haviam passado pela ressurreição dos mortos, porque não é o corpo que ressuscita lá no cemitério, mas sim o Espírito que ressuscita na carne. Prova disto é que no livro de Romanos, capítulo 6, do versículo 6 ao 10, diz: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, disse Paulo. O que morreu foi o velho homem, não o corpo. O corpo era o mesmo. O mesmo corpo dos apóstolos antes da ressurreição e depois da ressurreição era exatamente o mesmo. O que morreu foi o corpo do pecado, o corpo mental. Este velho homem reconhecido por ego é que morreu e foi estabelecido exatamente Cristo em seu lugar. Por isso, disse Paulo, nós temos a mente de Cristo. A mentalidade da carne, que é o velho homem, morreu e foi estabelecido a mente espiritual de Cristo em seu lugar. Prova disto é que Paulo acrescentou, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Bom, se para ser justificado do pecado tivesse que aguardar a morte do corpo, então Paulo teria alcançado a ressurreição dos mortos e teria sido justificado somente depois da decapitação. Mas veja bem, Paulo não tornou a ressuscitar uma vez que ele foi decapitado. Nenhum dos apóstolos, após ter sido consumado a morte literal dos seus corpos humanos, tornaram a ressuscitar. Logo podemos entender que não estamos falando da ressurreição da carne, mas sim do Espírito, pois semeia-se o natural e ressuscita o espiritual. Ora, disse Paulo, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte já não mais terá domínio sobre ele. Agora veja este mistério. Pois, quanto a ter morrido, o homem Jesus de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Jesus havia morrido para o pecado, símbolo do batismo. Morre o velho homem, ressuscita Cristo em seu lugar. Ou seja, o homem Jesus já havia alcançado a ressurreição dos mortos lá no batismo. Nada tem a ver com a ressurreição da carne literal. O que ressuscitou lá na crucificação é apenas um símbolo relativo que deve acontecer a nível espiritual. Foi apenas uma metáfora aplicada no passado para abrir o entendimento do que de fato ressuscita. O que ressuscita é o espírito na carne e não a carne lá no cemitério, pois os apóstolos já haviam alcançado a ressurreição dos mortos, sem os seus corpos humanos serem sido literalmente ressuscitados no cemitério.
pois todos já haviam alcançado a ressurreição dos mortos. Repito, portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo. Mas veja bem, você tem encontrado algum dos apóstolos caminhando aí pelas ruas? Não, não, meu amigo. É óbvio que não, porque veja, preste atenção no que consta no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 26. Disse Jesus: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Acredito nisto? Bom, desta forma os apóstolos não teriam morrido. Ora, mas Paulo foi decapitado, Pedro crucificado de cabeça para baixo e assim por diante. Mas Jesus afirmou que todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Acredito nisto? Então por que eles precisariam ressuscitar, se eles não morreriam? Ora, meu amigo, preste atenção na revelação. Veja o que consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 16. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo então também não ressuscitou. Por isso os apóstolos precisavam ressuscitar. Senão Cristo não ressuscitaria. Repito, porque se os mortos não ressuscitam, Cristo então também não ressuscitou. Mas veja bem, repito mais uma vez, os apóstolos alcançaram a ressurreição dos mortos não quando seus corpos humanos ressuscitaram lá no cemitério, pois isto até hoje não aconteceu e nunca acontecerá. Mas eles alcançaram a ressurreição dos mortos quando o Espírito de Cristo despertou na carne, pois disse Jesus no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6, o que nasce da carne se torna apenas carne, mas o que nasce do Espírito se torna um Espírito desperto na carne. Sim, o nascimento do Espírito é a ressurreição de Cristo na carne, pois foi o Espírito que se fez carne, pois Deus envia este Espírito de Cristo. Então Cristo se torna apenas carne. Como a carne se encontra morta em seus pecados, podemos entender que a ressurreição de Cristo se dá quando a mentalidade da carne estiver e o homem morre. Então ali está Cristo assumindo o seu lugar, que lhe é de direito, pois foi ele quem se fez carne. O mais natural é Cristo despertar na carne. Por isso que diz, porque se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. Mas como Jesus ressuscitou, sim, então podemos entender que ali Cristo ressuscitou através dele, pois o homem Jesus, assim como os apóstolos, se encontrava morto em seus pecados. Por isso diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44, repito, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. E no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, diz, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. A vida, que é Cristo, foi manifesta sobre os apóstolos. Sim, quando Cristo ressuscitou dentre os mortos. Porque Cristo se encontrava morto através dos apóstolos, pois os apóstolos se encontravam mortos espiritualmente. E se os apóstolos não ressuscitaram, então também Cristo não ressuscitou, pois Cristo e o homem são um só, pois foi o Verbo que se fez carne. Por isso, meu amigo, morre o velho homem, ressuscita Cristo em seu lugar. Nada tem a ver com a carne ressuscitando lá no cemitério. Pois no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1, acrescentou Paulo, ele nos concedeu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Sim, eles ressuscitaram. Sim, eles receberam vida quando Cristo despertou na carne, quando o Espírito ressuscitou na carne. Ele nos concedeu, vos concedeu vida, estando vós mortos, não enterrados no cemitério, mas em nossos delitos e pecados. Por isso diz, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado o homem Jesus. Da mesma forma que os apóstolos haviam morrido para o pecado, haviam morrido com Cristo e ressuscitaram com Cristo, pois foi Cristo que ressuscitou. Através deles, disse Paulo, fui crucificado com Cristo. Sim, ele morreu com Cristo, e desta forma já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim, pois é Cristo que desperta na carne, que ressuscita através do homem, quando este nasce de novo. Por isso, no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, para encerrar, disse-lhe Jesus, ou melhor, o Espírito de Cristo através do homem Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Disse Paulo, ele vos concedeu vida estando vós mortos. Sim, eles receberam esta vida, pois esta vida é Cristo. Cristo é a ressurreição. Por isso que quando Paulo alcançou a ressurreição dos mortos, disse ele, já não sou mais eu que estou vivo, mas é Cristo que vive através de mim. Pois este Espírito de Cristo desperto na carne é a ressurreição dos mortos. E isto acontece em vida. Por isso disse Jesus que isto deve acontecer em vida. O que nasce da carne se torna apenas carne,
O que nasce do Espírito se torna o próprio Deus desperto através da carne, pois este Espírito é exatamente Cristo, que é a ressurreição e a vida. Esta ressurreição e esta vida acontece em vida. Todos os apóstolos alcançaram a ressurreição sem terem sido enterrados no cemitério. Recapitulando, livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e igualmente nos ressuscitará. E também no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 14, disse Paulo: temos certeza de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, da mesma forma nos ressuscitará com ele. E disse Paulo no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1, portanto, vistos que fostes ressuscitados com Cristo. Todos os apóstolos já haviam sido ressuscitados com Cristo, tal como havia acontecido com Jesus. Se os apóstolos haviam alcançado a ressurreição antes dos seus corpos humanos terem sido enterrados no cemitério, podemos entender que o mesmo deve ter acontecido com Jesus. E aconteceu, pois o homem Jesus viu o Espírito de Cristo, ou seja, Cristo despertando na carne lá no batismo. Lá ele se tornou Jesus ou Cristo, o próprio Cristo desperto na carne, quando este alcançou a ressurreição dos mortos. Nada tem a ver com ressurreição da carne, e sim com o despertar do Espírito na carne.